Desde Pergamino los está saludando Lionel Thomas. Este es un evento muy importante para nosotros. Disculpen, estaba haciendo los ajustes. Es un evento muy importante para nosotros. Estamos transmitiendo en directo para Paraguay, para quienes es un evento importantísimo, también en simultáneo para Brasil y en simultáneo para Bolivia. Prácticamente gente de toda la región LATAM nos está escuchando. Les agradecemos mucho la participación. ¿Por qué decía que esto es un evento muy importante? Porque no todos los días uno tiene novedades para compartir con su mercado. No todos los días uno puede dar ese gran paso hacia la evolución de la tecnología y no todos los días uno puede presentar novedades, innovación tecnológica y soluciones para los productores. Es por eso que esta reunión es muy importante. Les agradecemos mucho por participar. Formo parte del equipo de Rizobacter en marketing. Mi nombre es Lionel Thomas y junto conmigo está el panel moderador. Principalmente voy a presentar a Dáfila dos Santos Lima, quien es la disertante. Nos va a deleitar con una charla especialmente diseñada para esta tarde. Como anfitriones desde Paraguay están también Oscar León, gerente general de Rizobacter Paraguay, Ruth Caballero, responsable de marketing de Paraguay, y Gabriel Carini, quien es el jefe internacional de la línea de productos de biológicos. Muchas gracias a todos por acompañarme. Oscar, en este momento, si te parece, dejo en tus manos, dejo contigo unas palabras para que puedas hacer una apertura y después pasamos a la presentación de Dáfila. Así que adelante, Oscar León desde Paraguay. Ok, Lío. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros esta charla, aprovechando el lanzamiento de nuestro producto, el Rhizospirillum, que esperamos sea de interés para todos ustedes. Vamos a escucharle a nuestra compañera de Rizobacter Brasil, Dáfila. Gracias, Dáfila, por acompañarnos hoy. Quien nos va a comentar de las características y beneficios del producto. Como sabemos, Rizobacter es una empresa, una compañía líder en microbiología agrícola y basa su crecimiento en constante innovación. Por lo tanto, con este producto buscamos ir completando la paleta de soluciones biológicas que, como en los inoculantes, a base de Rhizobium tenemos el liderazgo en el mercado en Paraguay. También contamos con las pseudomonas, con la marca comercial de Rizofos, la Tricoderma, que es nuestra marca Rizoderma. Y bueno, nos faltaba el Azospirillum para llegar con este producto, el Rizzospirillum, y proveer una solución integral al manejo de tratamiento de semillas, como así también su uso de manera foliar, con toda la línea de biológicos de Rizobacter. Bueno, no le saco más tiempo y seguimos con el programa. Gracias. Muchas gracias, Oscar. La verdad que tus palabras sonaban con un peso muy grande. Al escucharte uno toma conciencia de la paleta de tecnología completa que podemos ofrecer a nuestros productores. Antes de pasar a Dáfila, voy a transmitir un poco la secuencia, cómo va a ser la charla. Dáfila va a dar una presentación de aproximadamente 40 minutos. A posterior de su presentación, Ruth Caballero va a presentar el producto concretamente hablando, van a ser solamente 2 minutos, y al equipo comercial de Paraguay. Y al finalizar vamos a abrir un panel de preguntas. Entonces, en este momento, todos los asistentes pueden estar viendo la placa donde se está proyectando un número para que puedan enviar sus consultas vía WhatsApp. En un segundo vamos a retirar esa placa para darle el manejo a Dáfila. Al finalizar la presentación lo vamos a volver a proyectar para aquellos que no hayan podido tomar nota. Dáfila, dejo de compartir y te cedo el control. Adelante. Olá a todos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação.
Sim, aqui. Conseguem ver? Sim, perfeito. Perfeito. Muito obrigada, Leonel. Muito obrigada, Oscar, nossos colegas do Paraguai e da Argentina. Eu estou no Brasil, faço parte do time da Rizobacter do Brasil. E agradeço a todos vocês pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui hoje para falar de mais um produto novo que a Rizobacter lança no mercado Paraguai, e esse produto nós já temos ele aqui no mercado Brasil, ok? Eu vou falar bem devagar, porque eu vou falar em português. Nesse momento, né, que a gente está passando agora por essa pandemia, a gente tem que se reinventar, não é? Quem aqui já deve ter escutado alguém falar que vamos fazer uma reunião? Sim, melhor fazer uma reunião presencial. Nesse momento, a gente escuta, vamos fazer uma reunião? Sim, melhor fazermos uma reunião online. Então, esse momento nos obrigou, né, a nos reinventar e estarmos mais dependentes das tecnologias. Ou seja, eu estou aqui no Brasil, vocês cada um de uma parte da Latinoamérica nos acompanhando. Isso é muito gratificante. Obrigada a todos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um produto que eu sempre gosto, primeiro, antes de falar dele, eu gosto de falar que ele é um produto fantástico, que é um micro-organismo chamado Azospirillum brasilense. E como o Leonel disse, é muito importante para nós, porque é um lançamento de um produto no mercado, tá bom? Me apresentando a vocês, eu sou a Dáfila. Há 20 anos atrás eu comecei os meus estudos em agronomia. Já desde a graduação eu gosto muito de falar sobre micro-organismos. Desde a graduação, terminei minha formação em engenharia agronômica, entrei no mestrado, no doutorado, terminei o doutorado nesse setor hoje que eu vejo que é um dos maiores setores que cresce no agronegócio, que é o setor de biológicos. Então, hoje eu venho trazer um pouquinho desse meu conhecimento para vocês. Vamos responder as dúvidas no final, anotem, mandem pelo WhatsApp, tá? Eu sou responsável pela linha de inoculantes da Rizobacter do Brasil, responsável nacional, e a gente também dá um apoio aos outros países. Vou passar um vídeo para vocês, espero que vocês escutem. Está escutando? Parece que não, mas não importa. Opa, desculpa, pessoal, Leonel está escutando o vídeo? Não. Não? Vamos tentar agora, então. Sim. Você já se imaginou batendo bola num gramado como esse? Johanna Doberheiner não era jogadora de futebol, mas batia uma boa bola quando o assunto era o verde dos gramados. Desde criança, ainda na antiga Tchecoslováquia, ela já demonstrava interesse pelas plantas. Depois da Segunda Guerra Mundial, Johanna formou-se em agronomia e partiu para o Brasil ao encontro de seu pai, que havia imigrado algum tempo antes. E foi aqui que Johanna começou a revolucionar a agricultura. Ao observar o gramado que ficava ao lado do lugar onde trabalhava, ela percebeu que ele estava sempre verdinho. Johanna descobriu que isso ocorria por causa de um processo natural realizado por bactérias que fixavam o nitrogênio, produzindo efeito semelhante ao dos fertilizantes químicos. Nos anos 60, essa descoberta foi aplicada à cultura da soja, tornando a soja o principal produto da nossa agricultura. Mais tarde, Johanna descobriu que o uso desse adubo natural também poderia funcionar no cultivo de arroz, milho e trigo, o que permitiu reduzir o custo de produção desses grãos. Johanna publicou mais de 500 artigos científicos
Recebeu vários prêmios, orientou muitos alunos e consolidou uma extensa rede de pesquisa. Seu trabalho possibilitou a produção de alimentos mais baratos e saudáveis. A ciência deve estar a serviço de todos. Essa pesquisadora, ela foi muito importante para o Brasil, para ele se destacar como provedor de grãos, grande provedor de grãos, grande exportador de grãos. Essa pesquisadora Joana Doberheim, ela trabalhava na Embrapa, ela foi a orientadora de muitos pesquisadores de peso que a gente tem hoje no Brasil, como, por exemplo, Mariângela Hungria, que trabalha na Embrapa Soja. Eu tive a honra de trabalhar com os pesquisadores da Embrapa, que são o Marco Antônio e Mariângela Hungria. Devo muito da minha formação a eles. Acabei não mencionando, meu doutorado fiz com o Marco Antônio, que hoje é um grande pesquisador da Embrapa Soja, e trabalha na equipe da Mariângela Hungria. Junto os dois, trazem muita informação sobre Brad-Rizóbio e também sobre azospirilo, tá? Vale a pena conhecer um pouco sobre essa pesquisadora, sobre a história dela e como ela passou por muito tempo pesquisando esse micro-organismo que a gente vai falar hoje, que é o azospirilo. O azospirilo, a gente tem a costume de falar que ele é um velho novo amigo, porque ele já tem muito tempo, vocês viram no vídeo que ele está sendo estudado, mas que ele está sendo aplicado na agricultura faz poucos anos, tá? E agora, começando uma pequena introdução, qual que é a importância, né, dos micro-organismos para os nossos sistemas agrícolas? Sempre gosto de começar uma palestra com um questionamento, que é para a gente começar a ter as respostas durante a nossa palestra. Quando a gente pensa num sistema solo, planta e micro-organismo, a gente vê que são sistemas dependentes. Por exemplo, o Brad-Rizóbio para a cultura da soja é um ciclo tão fechado de dependência do Brad-Rizóbio que está no solo, fornecendo, interagindo com a planta, formando nódulo, fixando nitrogênio e dando um aporte de nitrogênio para essa planta. Há uma interação tão fechada nesse sistema que disponibiliza nutrientes para ele. Então, não só o Brad-Rizóbio, mas como um monte de outros micro-organismos disponibilizam nutrientes para as plantas nesse sistema planta-solo, tá? Por exemplo, eu sempre gosto muito desse slide, dessa referência. Em 1 grama, isso é informação, tipo, você sabia, em 1 grama de terra existe o número equivalente à população de um planeta. Em 1 graminha. Então, em 1 colher de café, praticamente, a gente tem uma quantidade de bactéria equivalente à população do planeta, mais de 6 bilhões, 7 bilhões de bactérias em 1 grama. Pesquisadores falam que foi-se estudado que a gente tem, os mais otimistas, que a gente tem o conhecimento de 10% dessa quantidade de micro-organismos. Os mais pessimistas falam que a gente tem o conhecimento de apenas 1%. Ou seja, é a pontinha do iceberg. Imagina o quanto de nutriente está sendo disponibilizado por esses micro-organismos. E como que a gente mantém isso? Mantém através de uma boa estruturação desse solo, manutenção da matéria orgânica, ok? Sistemas mais sustentáveis. E esses micro-organismos também fixam nitrogênio. Então, a gente vai introduzindo no ponto onde a gente quer chegar. Falamos que o Brad-Rizóbio é extremamente importante para a cultura da soja hoje, no Paraguai, no Brasil, aqui onde eu estou, no Paraguai, na Argentina, todos os outros países onde a gente comercializa, onde a gente está presente, a gente sabe que existe a inoculação. Então, a fixação ocorre através desse micro-organismo
micro-organismo nas leguminosas, né? Rhizobium para feijão, Bradyrhizobium para soja. E existem outros micro-organismos que fixam nitrogênio também, como, por exemplo, o Azospirillum. Então, o Azospirillum, ele fixa nitrogênio para leguminosas? Não. O Azospirillum, ele vai fixar nitrogênio, a gente chama em plantas não leguminosas, vai fazer uma associação com plantas não, com gramíneas. E daí ele vai dar esse aporte de nitrogênio, tá? Então, a bactéria Azospirillum, ela pode fixar nitrogênio? Pode. Pensando lá no sistema soja, como que o Bradyrhizobium fixa nitrogênio para a soja? Há uma comunicação entre a planta, entre a bactéria, essa bactéria manda sinais, ocorre a formação do nódulo, e dentro do nódulo, né, ocorre a fixação do nitrogênio do Bradyrhizobium para a soja. A formação de uma estrutura visível. Isso ocorre, isso a gente chama de simbiose. O Azospirillum, ele forma nódulo? Não, ele não forma nódulo, mas ele fixa nitrogênio. Como que ele fixa nitrogênio? Então, a gente fala que é uma bactéria diazotrófica, que é de 2, azoto vem de nitrogênio em latim, trófica porque está nos sistemas. Então, é uma bactéria que fixa nitrogênio, uma diazotrófica associativa. Por quê? Porque elas podem ou não se associar àquela planta. E ela não forma essa estrutura. Mas o que acontece? Como que a bactéria fixa, o Azospirillum fixa nitrogênio? Ele também produz nitrogenase. Só que a nitrogenase, lembra lá do nódulo, que a gente corta o nódulo, ele está vermelhinho, está fixando, a nitrogenase está sendo protegida do oxigênio, da oxidação? O Azospirillum também produz. E como que ele protege a nitrogenase dele? Ele tem outros mecanismos de defesa para proteção dessa nitrogenase. Como? Ele pode se translocar e procurar um nicho, seja na rizosfera, seja dentro da planta, que ele melhor se instale e esteja protegido do excesso de oxigênio que vai oxidar a nitrogenase. Ele também pode produzir exopolissacarídeos, que envolvem essa bactéria, envolvem, né, a colônia, e que protege desse excesso de oxigênio. Também o tamanho dele, o Bradyrhizobium é um micro-organismo menor, o Azospirillum tem um tamanho maior, ele deixa a função, a enzima trabalhando lá no seu interior, protegida também do oxigênio. Então, são mecanismos diferentes de proteção da enzima, mas também que fixam nitrogênio, tá? O Azospirillum é uma bactéria de vida livre, então ele fixa nitrogênio, como eu disse, nessa rizosfera, pode também estar presente dentro da planta. Ele promove o crescimento das plantas através de produção de fitohormônios, de fixação biológica do nitrogênio. E ele coloniza, é um micro-organismo cosmopolita. Ele coloniza mais de 100 plantas superiores e ele está presente em diversas regiões do mundo. Sabiam? O que é um inoculante? Um inoculante é um veículo que carrega um micro-organismo que vai ser benéfico ao desenvolvimento de uma planta. Pode ser um micro-organismo, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria. No caso de bactérias, como a gente já adiantou, existem bactérias simbióticas, que é aquelas que formam nódulo, né, em leguminosas, em soja, feijão. E existem as bactérias associativas, que é o caso do Azospirillum, que vai promover o crescimento das plantas através de uma série de fatores, como produção de fitohormônios, vários, auxínios de berilinas, citocinas, aumento do enraizamento, pode até promover a solubilização de alguns nutrientes, né? Vários outros micro-organismos também são classificados como associativos. O Azospirillum, em específico, a sua ação em gramíneas e em leguminosas, ela pode produzir fitohormônios, como eu disse, auxílio de berelina. Ela produz o fitohormônio para a planta, tá? A bactéria produz o fitohormônio para a planta, não é uma indução da planta
é a bactéria produzindo o fito-hormônio para ela, disponibilizando para o tanto que a planta quer. Ou seja, há uma comunicação, há uma dependência ali da planta falando, olha, agora eu estou precisando desse hormônio, você me ajuda. Então, existe essa comunicação entre a planta, a bactéria em todo esse sistema, tá? Melhora a nodulação e eficiência de fixação biológica do nitrogênio em leguminosas. Por quê? Porque a produção de auxina, principalmente, aumenta a quantidade de pelos nessa raiz. Cada pelo em contato com uma colônia de bactéria de Bradisóbio do solo, aquele pelo encurva e vai fazer aquela estrutura chamada nódulo. Então, quanto mais aumenta essa minha chance, essa quantidade de pelo, aumenta a minha chance de produzir nódulo, de encontrar com essa raiz, com essa bactéria, com o Bradisóbio no solo. Além disso, aumenta também o sistema radicular. Então, esse sistema, esses fito-hormônios, eles ajudam a prolongar, a aumentar esse volume de raízes secundárias, de raízes com maior quantidade de pelo. Isso, o que acontece? Eu tenho um maior sistema radicular no solo, o que vai fazer? Vai buscar nutrientes, então a melhor eficiência do uso de fertilizantes, porque eu busco mais nutrientes no solo, eu tenho um aumento, né, dessa massa de raiz, e eu tenho uma planta mais resistente a estresse hídrico. Então, se eu tenho uma planta com a ação de um azospirilo, né, com a ajuda de um azospirilo, provavelmente eu vou ter uma planta que resiste mais aqueles pequenos veranicos que a gente sabe que acontece na lavoura. Também ajuda, há pesquisas que mostram que o contato do azospirilo junto da planta aumenta o sistema dela de defesa contra o ataque de patógenos. Isso há indícios de pesquisa, tá bom? E a pesquisa também mostra que há incrementos de 10 a 20% na produtividade quando há inclusão desse micro-organismo, né, a inoculação desse micro-organismo no sistema, tanto em gramíneas quanto em leguminosas. E quais foram as tecnologias, né, falando do mercado Brasil, quais foram as tecnologias lançadas aqui e que nos incentiva a usar aí no Paraguai também, porque no Paraguai também espelha muito no nosso mercado aqui do Brasil. Então, as tecnologias lançadas para esse micro-organismo pela Embrapa foram, a primeira delas foi lá em 2011 para milho e trigo. Foi esse boletim lá, saiu as primeiras, antes disso já tinha muita pesquisa e lançou-se em 2011 esse boletim da Embrapa para aplicação em milho e trigo. Em 2015, saiu a tecnologia de coinoculação, que é a base desse nosso lançamento lá no Paraguai. Então, a tecnologia de coinoculação é o quê? A aplicação de 2 inoculantes em uma cultura, o Bradisóbio e o azospirilo, em feijão e soja. E, por último, em 2018, se eu não me engano, ou 2019, não me lembro, a inoculação do azospirilo em culturas de braquiária, tá bom? Resultados que a gente tem do rizospirilo, que é o nosso micro-organismo que hoje a gente está fazendo esse lançamento. Resultados na soja. Então, o lançamento lá no Paraguai, lembrando, né, que a gente tem o lançamento no Paraguai, já tem produto aqui no Brasil, mas o lançamento no Paraguai é para coinoculação na soja. O rizospirilo na soja, essa foto que eu mostro para vocês aqui é daquele folheto da tecnologia de coinoculação lançada pela Embrapa. Então, a gente vê que o principal benefício em leguminosas é esse aumento da nodulação, tá bom? Aumento da massa radicular. A gente fez um ensaio desse produto, junto com os inoculantes que a Rizobacter vende, e vimos que a aplicação desse produto... Desculpa, achei que estava com um
destaque para vocês verem melhor. Mas por esse ensaio a gente nota que a inoculação em soja com bradisóbio sempre deve ser feita, porque a gente tem grandes diferenças de não inocular para um solo, de não inocular para uma soja inoculada, primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vê que lá o tratamento 3, que é o inoculante aplicado na soja, versus o tratamento 5, que é a aplicação do azospirilo, a gente agrega um pouquinho a produtividade, tá bom? Quando a gente usa um protetor bacteriano, a gente agrega mais ainda a produtividade. Então, a gente agregando tecnologias ao longo da aplicação, a gente consegue melhorar como que eu posso dizer? Melhorar essa proteção da bactéria e assim a gente consegue ter um melhor rendimento dos nossos cultivos. Essa fundação, ela fica situada lá em Balsas, no Maranhão. É uma região conhecida por ter temperaturas mais altas, por necessitar muito desse aporte do micro-organismo para a planta. Por isso que a gente vê grandes diferenças de você não inocular para você inocular, porque é uma região onde a planta ela pede a ajuda do micro-organismo. Isso é muito bonito de se ver. Aqui a gente vê que a gente tem diferenças quando a gente aplica o azospirilo de 2 sacas a mais com a co-inoculação, tá? Aqui um ensaio que a gente fez mais para o sul, lembrando, lá no norte tem uma produtividade média hoje no Brasil de 3.500 quilos, mas para o sul a gente tem uma produtividade média um pouco maior, mas para o norte um pouco menor. Aqui no sul, na região aqui do Paraná, a gente vê novamente que, mesmo em solos mais estruturados, né, que tem um pouco mais de matéria orgânica, a gente vê que, ainda assim, a inoculação compensa. Então, há diferença de produtividade de você não inocular para você inocular, tá certo? Então, a gente vê ganhos de produtividade. Quando a gente aplica o azospirilo em co-inoculação, a gente tem um ganho maior ainda. Então, vamos fazer uma analogia. Quanto que custa uma dose de um inoculante? Quanto que custa uma saca a mais que você tem por hectare? No Brasil, uma saca está custando hoje quase R$100. O inoculante não deve custar nem 10% disso, ou não sei qual que é o custo, 10% disso mais ou menos, qual que é o custo que está se praticando no Paraguai. Mas, o que eu falo para vocês? Compensa? Com certeza, compensa fazer a co-inoculação. Aqui, muitas vezes me perguntam, Dáfila, eu posso usar a mesma quantidade de azospirilo que eu também uso no Bradisóbio, porque a gente vê hoje que o produtor está usando uma quantidade maior de doses de Bradisóbio na semente. O que eu sempre falo, primeiro ponto, usar a dose recomendada pelo fabricante, é o ideal. Por quê? Porque o fabricante ele estudou por muitos anos, a Rizobacter, por exemplo, estudou por 43 anos o uso de um inoculante e está posicionando uma dose vai funcionar naquele cultivo. Mas tem diferença de solo mais estruturado, solo menos estruturado, ok? Cada ponto, cada situação a gente tem que ser avaliada, por isso que os agrônomos estão para dar a consultoria, para conversar bem com o produtor. Mas não passar muito além da recomendação, tá certo? Então, a recomendação é uma dose, usamos uma dose do Bradisóbio. Então, o azospirilo, Dáfila, o produtor que está usando muitas doses do Bradisóbio, ele também deve usar muitas doses do azospirilo? Não. Vocês veem aí que tem uma placa que tem um crescimento das 2 bactérias. O Bradisóbio, para quem não sabe, o UFC, que é aquela que a gente vê lá na caixinha do inoculante quando a gente compra, o UFC significa unidade formadora de colônia. Cada colônia pode ter centenas de bactérias. Quando vocês veem aí nessa placa, vocês veem que cada pontinho desse tem 2 bactérias, lembra? O Bradisóbio e o azospirilo nessa placa. Cada pontinho é uma unidade formadora de colônia. E o pontinho pequenininho
esbranquiçado é o Bradyrhizobium, o pontinho maior, avermelhado, é o Azospirillum. Você vê que eles já têm uma morfologia de colônia diferente. Eles têm dependências de fontes de nutrientes diferentes para crescer. Então, nesse meio de cultura, tem os dois micro-organismos. Perfeito. Há uma proporção, vocês conseguem ver que há uma proporção de Bradyrhizobium para Azospirillum? Se eu tivesse a mesma proporção de contagem, número de colônias que eu conto nessa placa, de Azospirillum para Bradyrhizobium, o que vocês acham que aconteceria com essa placa? Se eu tivesse a mesma proporção, ela teria sido tomada pelo Azospirillum, não é? Estaria uma placa, uma nata avermelhada, tomada por Azospirillum. Essa proporção, ela é importante também ter na semente. Então, o produtor sempre fala, aquela recomendação, então é 2 para 1? É e não é. Por que é e não é? Ótimo, a gente tem que manter essa proporção. Então, a gente aumenta o número de doses do Brad para ter uma menor concentração do Azospirillum. Perfeito, mas e se o produtor resolver usar 10 doses? Eu vou colocar 5 de Azospirillum? De jeito nenhum. Tá? Por quê? Porque o Azospirillum, ele é um produto, ele é uma bactéria. Lembra que eu sempre falo, acho que eu falei até exageradamente, mas eu falei que ele produz fito-hormônios. Desses fito-hormônios, ele produz auxina. E a auxina, para ser produzida, ela precisa de várias vias. Uma das vias mais conhecidas é a via do triptofano. A via do triptofano, no inoculante não tem triptofano. Quando essa semente está germinando e tem em volta dela Bradyrhizobium e Azospirillum, essa semente começa a emitir exudatos, né? Para ela germinar. Ela germina, está lá seca, vai para o solo, dobra de tamanho e começa a emitir exudatos. Nesses exudatos, que valem também para a comunicação do Bradyrhizobium com a soja, nesses exudatos tem triptofano. Se eu coloco uma quantidade exagerada de doses de Azospirillum em volta dessa semente, eu vou começar, a bactéria vai falar assim, opa, tem substrato disponível, vou começar a produzir auxina. E ela começa a produzir auxina porque ali, naquele momento, não tem ninguém dizendo para ela, eu preciso de tanto, não tem a auxina, ela para crescimento apical, né, tanto da parte aérea quanto da raiz, não tem ninguém medindo ali, freando, ou seja, ela começa a produzir. E a auxina, em exagero, tá? Ela é necessária, mas em exagero, ela tem um efeito fino na germinação. E o que pode acontecer? Eu posso ter uma perda de stand. Se eu exagerar nas doses do Azospirillum, eu posso ter um problema de germinação, sabia? Então, por isso que o inoculante à base de Bradyrhizobium, ele é na casa de 10 a 9, e o inoculante à base de Azospirillum, ele é na casa de 10 a 7ª, 10 a 8ª. Por quê? Porque além de eu preciso manter essa proporção que vocês estão vendo na placa. Eu preciso ter menos de Azospirillum, porque ele é uma bactéria maior, uma colônia maior, forma um monte de exudato. Eu preciso ter uma concentração menor, ele vai ter um efeito benéfico para a planta de produção de fixação de nitrogênio, de produção de fito-hormônio, mas eu preciso ter principalmente em leguminosas, a gente tem que tomar esse cuidado, para ele não... ele é totalmente compatível com o Bradyrhizobium. Vocês veem que estão os dois crescendo juntos. Vocês conseguem ver até uma colôniazinha que tem Bradyrhizobium e Azospirillum juntos, né? Na mesma colônia. Eles são compatíveis. O problema é a dose. É aquele velho ditado dos nossos avós. O remédio, ele pode ser benéfico, como ele pode ser maléfico. O que vai depender? A dose. Então, ele pode usar para cura, ou como ele pode usar como um veneno. Então, o Azospirillum também, tá? Então, a dose do Azospirillum para aplicação na semente é muito importante, principalmente em leguminosas, para manter essa proporção, ok? Esse trabalho eu fiz junto com quando eu falei para vocês que eu fiz os meus estudos na Embrapa,
junto com os pesquisadores, tive a honra de trabalhar junto com eles, os Marco Antônio e Maria Ângela. E esse trabalho, ele fala sobre uma comunicação entre bradyrhizóbio e azospirilo. Como? Chamam de comunicação quorum-sense. Quórum é de quórum mesmo, de população, populacional. Basicamente, esse trabalho, que a gente teve a ajuda dos pesquisadores da Espanha também, para a realização dele, esse trabalho, ele avalia a comunicação inter e intra-espécies. Então, na presença do brad, o azospirilo ele trabalha melhor e vice-versa. É mais ou menos isso que a gente estava estudando. Como que partiu isso? A comunicação quorum-sense, ela não foi avaliada, ela foi avaliada nesse trabalho para esses micro-organismos, mas ela vem sendo muito tempo estudada. Por quê? Por exemplo, a gente fica doente. Nós pegamos uma dor de garganta, uma infecção de garganta. Começou a ter o sintoma de infecção de garganta. Quando a gente começa a ter uma infecção, começa a ter o sintoma, é sinal que a população de bactéria que tem na nossa garganta já está enorme. Por quê? Porque se eu tiver uma bactériazinha emitindo um sinal de virulência, né? O que acontece? Nosso organismo vai lá e vai combater aquela bactéria. Só que, como que a bactéria ela faz para se comunicar com outras bactérias da mesma espécie? Através de substâncias liberadas quando tem uma grande quantidade populacional. Por quê? Porque daí quando tem voltando à dor de garganta, quando tem uma grande quantidade populacional, aí elas, já tem bastante bactéria aqui que pode atuar. Então agora a gente vai emitir o sinal de virulência, porque daí o nosso organismo vai ser mais difícil atuar com uma grande população, tá? Então existe uma comunicação inter e intra-espécie, tá bom? Então é basicamente isso que esse trabalho avaliou. E o que a gente queria avaliar com esse trabalho? Se o bradyrhizóbio respondia melhor ao azospirilo, na verdade. O azospirilo respondia melhor com a coinoculação, né? Com a presença do bradyrhizóbio. E a gente viu aqui, quero entrar muito em detalhes para você nesse trabalho, mas ele avaliou basicamente a parte molecular. Então, a gente viu que existe, quando a bactéria começa a se comunicar com outras bactérias, ela emite sinais químicos. Ela está crescendo, está se multiplicando, dobrando, né? De tamanho, dobrando de população, ela emite sinais químicos. Esses sinais químicos, eles são recebidos por outras bactérias. E isso ativa genes. Então, a gente avaliou aqui do lado esquerdo, no primeiro gráfico que vocês veem, do lado esquerdo do A, avaliamos a presença, a comunicação entre o bradyrhizóbio e o azospirilo para um gene chamado LUX-I. Então, o LUX-I é de indutor e o LUX-R de receptor. Então, a gente vê que a primeira colônia é de uma bactéria que não tinha esse gene de comunicação, ou seja, uma bactéria à base de bradyrhizóbio mutante, ela não tinha o gene que se comunicava. Ela não estava emitindo esse sinal. Na presença, do lado, a coluna do lado, é uma bactéria que estava emitindo esse sinal e o azospirilo estava recebendo. Então, a gente vê aqui que existe um efeito, né, da coluna, em todos os gráficos, a coluna do lado direito é a presença da bactéria que está emitindo o sinal e o azospirilo está recebendo. E a gente vê que quando está os dois juntos, existe uma comunicação de recepção do azospirilo. Ele percebe a presença do bradyrhizóbio. E o que isso pode nos dizer, Dáfila? Pode nos dizer que é provável que na presença do bradyrhizóbio, por exemplo, possa ter um melhor desempenho do azospirilo, quando ele não, em contrapartida, quando ele não é aplicado com bradyrhizóbio. Tá? Então, existe essa comunicação entre as duas
bactérias. Isso foi muito interessante. Esse resultado, esse trabalho também foi levado a campo. Quando a gente foi avaliar a campo, a gente não avaliou a bactéria mutante, que não tinha comunicação, mas a gente avaliou, sim, a co-inoculação do azospirilo, da BV5 e da BV6, que são os dois azospirilos brasileiros que tem disponível no nosso inoculante. Avaliou separadamente. E a gente viu que, sim, há um acréscimo de volta. Não inoculada teve uma menor produtividade, inoculada com a não inoculada e fertilizante, e com o uso de fertilizante químico mineral, 200 kg por hectare, teve uma menor produtividade que a inoculação somente com o bradyrhizóbio. Teve uma maior produtividade, vocês veem que vai vendo uma escalinha que vai subindo. Quando a gente faz a co-inoculação com os dois azospirilos, tanto a azospirila BV5 e a BV6, eles quase não têm diferença de um para o outro. E é benéfico para a soja. Ok? Aqui uma ilustração que foi feita desse trabalho. Não inoculado, você vê que a planta está amarelinha, isso em caso de vegetação. E a gente também tem outros trabalhos que nós fazemos com o nosso time de campo. Então, a gente sempre está avaliando, principalmente na soja, qual que é o efeito do azospirilo? Ele aumenta a quantidade de nódulos para a soja, tá? Então, a gente vê um aumento da massa radicular e da quantidade de nódulo em uma planta que está co-inoculada. Então, aqui a gente vê a aplicação do azospirilo, do inoculante à base de bradyrhizóbio, que chama Rizolic, e do inoculante à base de azospirilo, que chama Rizospirilo, né? A gente está falando sobre ele hoje. A gente tem um número aplicado na semente, no suco e foliar. Foliar, Dafa, pode aplicar azospirilo foliar? Já vamos falar sobre isso. Então, a gente vê aqui que aumenta o número de nódulos. Então, na semente, ele teve um maior número de nódulos, no suco, ele teve um pouquinho menor número de nódulos, no foliar teve um pouquinho menos, mas houve um efeito, tá? Então, a gente vai dizer depois como é que é a aplicação foliar, uma estratégia diferente que as empresas estão vendo. Hoje, a gente está vendo o resultado, tem pesquisa sobre isso. E a aplicação só do bradyrhizóbio, do inoculante sozinho, um menor número de nódulos, mas ocorre, é claro. Tá? Aqui algumas fotos, a gente vê, essa foto é um pouquinho mais difícil de ver, mas a gente vê esse aumento da massa radicular, a gente vê um espessamento oh, agora eu me esqueci a palavra, até em português, mas a gente estivesse dando em espanhol. Um espessamento do caule da soja, uma maior massa verde, né, das plantas de soja. Aqui as avaliações que a gente faz, número de nódulos, você vê que aí até o volume ele está maior, na foto mesmo a gente consegue ver. O número de nódulos na raiz principal aumenta, o número de nódulos na raiz secundária também, a planta tem um melhor porte vegetativo, maior quantidade de raiz. Aqui de volta, a mesma coisa, co-inoculada e só inoculada com bradyrhizóbio. Mesmo só o bradyrhizóbio e co-inoculada com o bradyrhizóbio e o azospirilo. A gente vê uma maior massa radicular, um maior aumento dessas raízes. E quando a gente vai para os resultados de milho, a gente tem também, tá? Aqui no Brasil, a gente tem bastante resultado também no milho. E qual que é a ação? Aonde que esse micro-organismo, lembra que eu falei para vocês? Que ele não forma nódulo, ok? Quem forma o nódulo é o bradyrhizóbio. Então, no milho, aqui, esse micro-organismo, ele se encontra, a maior parte dele, nessa região da rizosfera, próximo da coroa, tanto fora da rizosfera, fora da raiz, em volta, né, da raiz, quanto dentro da planta, nessa região da coroa, também é encontrado bastante azospirilo. E também na folha. Esse trabalho, que foi feito por uma... Aqui, deixa eu tirar esse aqui. Opa! Saiu, né?
Aqui. Voltou? Voltou, né? Sim, Leonel? Fala um oi para mim. Sim, sigue. Está bem. Queria tirar a imagem que estava bem em cima dali do resultado, por isso que aconteceu isso aí. Aqui esse trabalho que eu apresento para vocês é de uma colega nossa, uma colega minha da Embrapa, e ele mostra que ela avaliou controle, aplicação na semente do azospirilo, aplicação no solo, aplicação na folha e aplicação no suco. E vocês veem aqui que a produtividade do milho, do trigo, na cultura, produtividade na aplicação foliar foi até maior que as outras formas de aplicar esse micro-organismo na planta. Esse trabalho, todos os trabalhos têm referência no final, tá, pessoal? Esse trabalho é bem interessante que essa pesquisadora, ela queria comprovar que o azospirilo, ele pode ficar vivo na planta, ela fez uma aplicação foliar vivo na planta por algum tempo. Então, ela conseguiu avaliar e conseguiu medir que ele entra pelo estômago e fica vivo lá dentro da planta. Se ele tem efeito, a gente consegue ver pelos resultados de campo. Isso. Então, o azospirilo, nesse ensaio que a gente consegue avaliar, qual que é a estratégia do azospirilo em gramíneas? A estratégia dele em leguminosas, a gente viu que quando a gente faz a co-inoculação, a gente tem um aumento de produtividade, né, agrega, principalmente, mas o que a gente aumenta bastante é a formação de nódulos, né? Então, o número de nódulos e a massa radicular. Em gramíneas, a gente já tem um aporte maior de nitrogênio para as culturas, para as gramíneas em geral. Então, para leguminosas, a gente tem uma ação maior de produção de fito-hormônios. Por quê? Porque quem fixa nitrogênio em leguminosas é o rizóbio, é o bradyrhizóbio ou rizóbio no feijão. Em gramíneas, quem pode dar esse aporte de fixação pode ser o azospirilo, tá? Pode ter aquele monte de outros micro-organismos que existem no solo, mas o inoculante, quando colocado em volta da semente, a gente aumenta o seu efeito, por quê? Porque a gente aumenta a sua concentração, a sua disponibilidade para a planta, então ele tem esse efeito. E o azospirilo, ele é usado, a gente sempre diz a recomendação, Rizobacter, aqui no Brasil, e vai também ser para o Paraguai, que ele é um micro-organismo utilizado como uma estratégia de aumento de produtividade e não um micro-organismo em substituição a uma tecnologia que você já usa. Por exemplo, nessa foto a gente vê que ali a testemunha, sem aplicação de nitrogênio, não compensa. Quando a gente coloca a aplicação de 100% do nitrogênio mais o azospirilo, a gente tem uma maior produtividade. Quando a gente reduz, quando ele começou a ser, esse micro-organismo, quando ele começou a ser avaliado, a intenção dele era reduzir a adubação nitrogenada. Por quê? Porque para substituir, né, para ter um custo menor para o produtor, mas a gente viu que ele tem uma melhor ação quando a gente tem uma planta bem nutrida, então a gente não reduz a adubação nitrogenada, e sim agrega ele, que a gente tem melhores resultados, tá? A gente vai mostrar isso ao longo dos experimentos, dos resultados para vocês. Nesse trabalho, a gente vê que uma dose na semente, ela tem um resultado muito parecido com 3 doses pulverizado. Pulverizado quando, Dafla? Em V4, a gente recomenda fazer essa pulverização. E como? Aí é que está o segredo. Lembrando que o micro-organismo, o azospirilo, é um micro-organismo, é um ser vivo, é biológico, né? A gente não vai aplicar ele
num ambiente seco, a gente vai aplicar ele, de preferência, quando está no início do dia ou no tardar do dia, com o ambiente úmido. A ação dele é maior aonde? É maior lá na rizosfera. A ação dele, ele pode penetrar pela folha? Pode penetrar pela folha, mas a grande quantidade de azospirilo que eu preciso, ela tem que estar lá na rizosfera. Além de tudo, o que muitas pesquisas mostram, né, que a gente pode colocar lá azospirilo brasilense no Google, coloca lá azospirilo brasilense no Google, coloca metabólitos. A gente vai ver um monte de pesquisas mostrando que esse micro-organismo, ele produz metabólitos no processo de produção, lá na indústria. Por isso que é importante a gente comprar produtos de boa qualidade, porque vai ter um processo de produção de qualidade. Durante o processo de fermentação e produção desse micro-organismo lá na indústria, esse micro-organismo ele começa a liberar substâncias chamadas de metabólitos. A gente ainda não consegue, a indústria e a pesquisa estão avaliando quais são os benefícios desses metabólitos, mas sabe que eles existem. E quando a gente aplica esse inoculante na parte foliar da planta, a gente vê um efeito benéfico da aplicação desse inoculante. Pode ser a bactéria? Pode, mas pode também ser esses metabólitos produzidos por ela dentro dessa embalagem, tá bom? Então, há um efeito da aplicação de pulverização? Sim, muitas vezes a gente encontra que chega até ser maior, dependendo do manejo, pode até ser maior que a aplicação na semente, tá? Lembrando sempre que a aplicação na semente é uma dose. A aplicação foliar, eu preciso aumentar? Com certeza. Por quê? Porque eu vou pegar uma quantidade de bactéria do inoculante e vou colocar num tanque. Aplicação foliar, quantos litros? 100 litros de água por hectare. Então, eu vou colocar uma quantidade de bactérias nesses 100 litros e vou pulverizar. Então, eu vou diluir. Quando eu diluo, lembra que na semente eu estou aplicando por semente. Quando eu for fazer uma aplicação foliar, eu vou fazer uma aplicação no suco. O que eu estou fazendo? Eu estou diluindo em todo o sistema, tá? Então, a parte cai na folha, escorre, cai no solo, chega na raiz, mas parte continua na folha, continua longe da raiz, tá bom? Então, por isso que eu tenho que aumentar a quantidade desse inoculante, aumentar as doses. Aqui um outro resultado, aqui a gente consegue ver bem que 150 kg de N na cultura do milho versus 180 kg na cultura do milho, teve um aumento de produtividade. Quando eu coloco esses mesmos 180 mais azospirilo, nesse caso foi até pulverizado também, o que acontece? Eu aumento mais ainda o resultado de produtividade nessa cultura. Por que pulverizada, Dafra? Porque muitas vezes o produtor não consegue fazer na semente. Muitas vezes ele compra a semente tratada, já da indústria, ele não quer mexer na semente, ele não quer voltar a retratar. O uso, vou contar uma história para vocês, o uso do azospirilo, como eu mostrei lá, a tecnologia dele foi lançada primeiro para gramíneas, para milho, para trigo, arroz, só que poucos produtores adotaram esse micro-organismo, ele quase não era conhecido. Quando lançou para co-inoculação em soja, aí sim houve o boom do uso desse micro-organismo. Lá no final vou mostrar para vocês o mercado. Por quê? Porque o produtor de soja já está acostumado a usar um inoculante. Então, inocular para ele é uma coisa muito comum. Ele vai usar ele usa 2 micro-organismos. Ele é adepto a isso. Ele sabe do benefício. A cultura do milho não se sabia muito bem desse benefício, dessa disponibilidade. Então, e além de tudo, o milho, muitas vezes a gente já compra ele tratado. Então, não quero tratar de novo, então tinha uma adoção menor. O que aconteceu? O que a gente oferece? Oferece uma outra forma de tratar. Então, não quer tratar na semente? Perfeito, vamos aplicar um foliar para a gente ter um resultado, a gente vê que há resultado, tá?
Quando a gente, aqui tem, eu gosto bastante desse, que esse mostra um panorama de todas as formas de aplicação. Então, aqui a gente tem um controle, o controle com nitrogênio, adubação nitrogenada, uma dose do azospirilo na semente, 2 doses no suco, e aqui foi 2 doses pulverizadas no foliar. E a gente vê que tanto as 3 formas de aplicação dá resultado, uma um pouquinho menos que a outra. Qual que é a que você prefere? Eu sempre vou falar para vocês, eu sempre vou preferir a aplicação na semente, porque eu carrego a semente de bactéria em volta dela. Sempre vou preferir a semente. Ah, mas tem produtor que gosta mais de aplicar no suco, porque ele aplica com outros produtos. Cuidado quando aplicar com outros produtos, para ver se é compatível ou não aquela calda que está se fazendo com o inoculante. A aplicação pulverizada existe? Existe. Ah, você prefere que aplique na semente? Eu prefiro. Dá resultado? Dá resultado, tá bom? Mas eu prefiro que a bactéria fique no lugar onde ela dá mais efeito, que é em volta daqui, é na rizosfera, tá? A aplicação pulverizada, ela dá resultado. Nesse gráfico a gente consegue ver um pouquinho menor, ou seja, é uma estratégia diferente de aplicação, tá? Quando não quero fazer dessa forma, ainda tenho chance de fazer de outra. Esse aqui não é dado nosso, eu peguei ele da internet, mas é para dizer para vocês aqui, a fonte dele é uma universidade de Goiás. A fonte mostra que a figura A foi semente inoculada com azospirilo, a figura B foi pulverizada em que estágio da cultura do milho? Em V4. E a figura C é o controle. Olhem a diferença de estrutura dessa raiz. Olha a quantidade de radicelas que eu tenho nesse milho, tanto aplicado na semente quanto aplicado foliar. Ou seja, há efeito, tá, da aplicação foliar. É uma estratégia de aplicação. Deixa eu ver aqui, do tempo, já estamos passando. Esse resultado também foi em milho de agricultura familiar. Você vê um milho bem amarelado do lado direito, que não foi inoculado, que não tinha nada de nitrogênio, e você vê o milho esverdeado quando ele foi inoculado. Esse trabalho aqui também foi feito por mim, na época dos meus estudos, que a gente vê nitidamente foi coletado folha para fazer análise do teor de nitrogênio, e a quantidade de nitrogênio no milho que foi inoculado, muito maior teor de nitrogênio do que no milho que não foi inoculado. Então, esse nitrogênio, depois ele vai passar para grão e vai aumentar a produtividade dessa cultura. Aqui os resultados que o nosso time de campo faz. Você vê que a quantidade de raiz, o volume de raiz sempre destaca. Aqui uma aplicação foliar, você vê que há diferença do volume, ó, você vê aqui do lado direito, na foto do meio, do lado direito a aplicação do azospirilo, junto com um silicone que vai ajudar nessa penetração, tanto da parte aérea quanto no solo, quanto a chegada no solo. E do lado esquerdo, sem aplicação, a gente vê que há um aumento de volume de raiz. Aqui, ensaios gerais, há um aumento de produtividade da aplicação do azospirilo versus não aplicar. Esse ensaio aqui a gente fez no Paraguai, e esse ensaio mostra bem que a gente deve agregar tecnologias e não substituir. Então, aqui lá embaixo, o vermelhinho é a testemunha, sem nada. O branquinho é a aplicação de fertilizante, do fertilizante que a Rizobacter tem, um fertilizante especial, que tem fósforo e zinco, ele tem uma dose menor. E o amarelo lá versus a aplicação de um fertilizante à base de MAP, normal. Então,
a gente vê que quando a gente inclui tecnologias, por exemplo, outros micro-organismos, Rhizophosa é um inoculante à base de pseudomonas, ele já foi lançado no Paraguai, já tem no Paraguai, e o Rhizospirilla, que está sendo lançado agora, os dois juntos é o que tem maior produtividade, tá? Então, a gente sempre agrega, principalmente quando a gente fala de micro-organismos, a gente agrega eles no sistema para ter essa resposta e não substituição da adubação, tá certo? Aqui uma foto, novamente, do azospirilo versus uma testemunha. Esse vídeo aqui é bem interessante. Me fale se vocês estão escutando. Bom dia, amigos, tudo bem? Hoje queria les apresentar uma experiência que fizemos com o milho. Já vai ficar um pouquinho mais alto, ele está falando. Em associação com o mais poderoso espalhante do mercado, o Silvete. Tá? Então aqui vou lhe mostrar. Essa foi uma aplicação foliar. Aí à direita, vocês vão ter uma área onde foi aplicado Rhizospirillum junto com Silvete, né, associado com Silvete, e aí à esquerda vocês têm a área onde não foi aplicado, né. Claramente se ven os resultados, e aqui eu peguei duas plantas, né. Essa planta está sem Azospirillum, e essa planta aí está com Azospirillum e com Silvete, né. O Silvete ajudou muito no espalhamento e na penetração do produto, né? O Azospirillum se associou com a planta e, através da liberação de fitohormônios, como as auxinas, promove o crescimento dela, sobretudo o sistema radicular, né? Aqui se vê claramente como está essa raiz, né? Então, é uma prática muito econômica, muito barata, colocar Azospirillum com Silvete e extremamente eficiente. Bom, um abraço a todos. Gosto muito desse vídeo, porque mostra mesmo, né, na prática. Aqui temos mais um resultado no trigo da aplicação daquele fertilizante que eu falei para vocês, especial, à base de fósforo e zinco, e o azospirilo foliar, azospirilo na semente, só o azospirilo, só o fertilizante e a testemunha. A gente vê que quando a gente agrega, a gente tem um melhor resultado. E, enfim, né, o azospirilo, o inoculante vendido, lançado hoje no mercado na Argentina, ele é a base de Azospirilo brasilense, as mesmas cepas que tem aqui no Brasil, também estão sendo comercializadas no Paraguai. O inoculante lá, ele está registrado numa concentração de 1 × 10 a 9, o registro é diferente daqui do Brasil, o mapa tem outras, a gente tem outro registro aqui no Brasil, então é uma outra concentração, para quem está me escutando, escutando aqui do Brasil, a gente tem uma outra concentração de registro, isso por diferença de Ministério da Agricultura, é Senaf, né, que é do Paraguai, a concentração de vencimento lá é 10 a 7, aqui no Brasil é 10 a 8. A dose recomendada na soja é de 2 ml por quilo, a aplicação no suco é de 200 ml por hectare, e lá a caixa vem com 4 bexigas de 15 doses cada, tá bom? Aqui do lado esquerdo é o nosso layout. E qual que é o posicionamento do azospirilo? Ele pode ser, o nosso lançamento no Paraguai foi para soja, ele pode ser aplicado em outras culturas? Pode, ele fica, que eu falei lá no início, ele tem ação, ele tem benefício em mais de 100 plantas, em 100 espécies de plantas superiores. A posicionamento médio, isso pode variar um pouco, mas na semente, normalmente a gente sempre aplica uma dose de 100 ml na semente. Ah, Dafra, mas varia um pouco,
né, a quantidade, daí o ideal é consulte o agrônomo, os representantes de Rizobacter sabem muito bem diferenciar a dose em cada cultura, tá? Uma dose na semente por hectare de cada cultura, 2 doses no suco. No suco também a gente indica a aplicação com o siliconado, com o Silage, que é o siliconado que a gente, a Rizobacter, comercializa. Por quê? Porque o Silage, ele tem triciloxano. Esse triciloxano, ele diminui a tensão superficial da água. Então, tanto na aplicação foliar, que vai diminuir, vai ajudar a penetrar através, né, ele se gruda, o Silage, ele se gruda com a cutícula, ele vai ajudar nessa penetração da bactéria por estômago, nessa entrada na planta, quando chega no solo, ele tem como ele tem uma diminuição da tensão superficial da água, ele tem um espalhamento melhor, tanto da parte aérea quanto da raiz. Então, a aplicação no suco e pulverizado, a recomendação é aplicar com Silage. Finalizando, para falar para vocês sobre o mercado aqui do Brasil e lá do Paraguai, a gente tem esses dados. Então, a adoção do Bradyrhizobium, né, do lado esquerdo, é só a adoção do Bradyrhizobium, a inoculação. No Brasil, nos 37 milhões de hectares que temos no Brasil, 82% em média dos produtores, eles fazem a aplicação do Bradyrhizobium, a inoculação. No Paraguai é 80%. A quantidade de hectares no Paraguai é quase 10 vezes menor, né? E quando a gente faz a co-inoculação, a gente vê que a adoção, né, o uso do azospirilo, ele ainda está muito para crescer. Há um crescimento exponencial, em média 20% de aumento de venda desse inoculante por ano, se vê. Então, há um crescimento muito grande ainda tanto no Brasil quanto no Paraguai. Então, a adoção da co-inoculação, ela está em 15% no Brasil e 20% no Paraguai. Quando a gente vê tamanho de mercado, a gente vê que a quantidade de doses no Brasil por também ter muito mais hectares é de quase 70 milhões de doses, e no Paraguai é de aproximadamente 7 milhões de doses. Então, a gente tem ali a proporção adequada, né? Então, por isso que a adoção, a porcentagem de adoção também é relativamente muito parecida desses dois mercados. Para finalizar, foi publicado nessa revista New Age International no mês de abril. Ali depois vocês cliquem lá para acessar, ela é muito interessante e ela fala desse mercado que eu falei para vocês, da quantidade de doses vendidas no mercado do Brasil, tá? Na quantidade de doses vendidas no mercado do Brasil, o valor em dólar, essa quantidade, essa economia que o produtor tem de fazer a inoculação e a co-inoculação, o custo que ele tem, a economia em reais, isso está muito bem descrito nesse artigo. Ele fala também dos avanços de outros micro-organismos que estão sendo estudados pela pesquisa, tanto pública quanto privada. Tem uma nota do nosso CEO, Ricardo, que também fala sobre uma tendência desse mercado a usar mais, da tendência do mercado em geral do agronegócio a usar mais produtos biológicos e produtos mais tecnificados. Tem a parte da pesquisa da Embrapa também, que mostra esse benefício do mercado, do uso do biológico e da co-inoculação. Uma fala do diretor da associação, dos produtores e importadores de inoculantes do Brasil. Eu gostaria de finalizar com essa menção que tem o diretor de uma empresa
de pesquisa, uma das maiores empresas de pesquisa do agronegócio no Brasil, e fala, que eu destaquei aqui, que o grande desafio para produtores e importadores de inoculantes no Brasil é permitir o tratamento precoce e compatível com os principais métodos de tratamento para a semente da soja. Quando a gente fala em tratamento precoce, eu falo de tratamento antecipado ao plantio. A Rizobacter é pioneira nesse tratamento, principalmente para a cultura da soja. A gente tem muito tempo de avaliação e aplicabilidade dessa tecnologia de inoculante na cultura da soja, desse tratamento antecipado. Então, a Rizobacter já está na frente nesse mercado. E com relação, vocês vão me perguntar com certeza, do azospirilo, a gente também tem resultados positivos para esse tratamento antecipado, certo? São as referências. Gostaria de agradecer muito a paciência e a presença de todos e estamos abertos à pergunta. Leonel? Ah, não, agora é a... Muito bom, Dáfila, obrigado. E você passa mais uma lâmina, aí estamos recordando o telefone para que hagan consultas de WhatsApp. Vamos a dejar ahí la placa, un segundito, mientras le damos el paso a Ruth, pero aprovecho antes de cerrar. Muy buena la presentación, Dáfila, muy clara. Ya llegaron muchas preguntas, esperamos unas más para no dejar a nadie afuera. Y le pasamos la palabra a Ruth para que cierre con la presentación comercial. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Ruth Caballero. Estoy en el puesto de marketing y asistencia técnica en Rizobacter Paraguay. Estamos presentando acá lo que será la presentación de Rizospirilum que estaremos teniendo en los distintos distribuidores de cada región. Entonces, esta será la presentación, el pack que estaremos teniendo de Rizospirilum. Y a continuación, quiero presentar el equipo de Rizobacter Paraguay. Acá tenemos encargados de ventas y asistencia técnica, los respectivos contactos para consultas. Como sabemos, Rizobacter es líder en microbiología agrícola, por lo cual garantizamos los productos de calidad para el campo. E instamos a todos los productores que puedan usar Rizospirilum y puedan probar a campo. Muito bom. Opa, deixa o pessoal ter o contato. Leonel. Muy bueno, Ruth, muchas gracias. La verdad que un gran equipo dando soporte, brindando servicios, y veo muchas caras conocidas, así que aprovecho a mandarles un saludo desde Argentina. Bien, hemos tenido varias preguntas y acaba de llegar otra más, así que la estaba esperando. Voy a ver si tomo el control, las copié y las pegué, así que tal vez sea bueno colocarlas ahí. Posso sair? Bien. Voy a leerlas. No sé si se está viendo la pantalla, igual las voy a leer. Aquí la fila. Edson Lemke nos hace una pregunta vía Facebook. Una consulta. ¿Se puede aplicar Azospirillum vía foliar mezclado con insecticida? ¿Y cuántas dosis por hectárea para trigo? ¿Y en qué fase de desarrollo de la cultura? Perfeito. Desde a Argentina e aqui do Brasil, a gente tem uma lista de produtos que podem ser aplicados juntos. Não só defensivos, mas também, como fala, adjuvantes e outros produtos, tá? Há produtos que não são compatíveis, isso deve ser consultado porque tem uma gama enorme de produtos aplicados na folha, via foliar. Isso deve ser consultado em específico por produto.
O que eu posso dizer é que a aplicação no trigo existe, foliagem, tem resultado. A recomendação é 3 doses de risospirilo por hectare, isso seria equivalente a 300 ml do produto por hectare no estágio de perfilhamento da cultura, tá? Essa é a recomendação para o trigo. E lembrando que a aplicação junto com outras caudas, o que mais influencia um micro-organismo, né? O que faz ele, o que diminui a sua viabilidade? Muitas vezes o pH dessa cauda. Por quê? E por que o silt aplicado junto, ele melhora? Porque primeiro que o silt não altera o pH de nada, de nenhum do produto que está aplicando junto com o azospirilo, por exemplo, um defensivo aplicando junto com o azospirilo. Quando a gente usa, sim? Sim, perdão, Dáfila. Quando a gente usa um defensivo, temos que tomar cuidado principalmente com o pH, porque o pH ele desestabiliza a parede celular da bactéria, deixando ela mais frouxa. Então, qualquer intempérie, qualquer ação, né, a gente pode ser qualquer outro fator que diminui a sua viabilidade, vai ser potencializado. Então, o pH é um dos fatores que deve ser avaliado quando vai fazer uma cauda. Dáfila, qual que é a recomendação de pH? Para um pH ideal para o micro-organismo, ele vai variar em torno de 5,5, 6, 6,5, tá? Bien. Veo preguntas por ahí que ya han sido respondidas, igual las vamos a ir repasando todas. ¿Puedo utilizar una dosis de Signum o Rizolictop y una dosis de Rhizospirillum? ¿O tengo que utilizar 3 dosis de Bradyrhizobium para una de Azospirillum? Esa pregunta la hizo Michelle, le pregunté dónde era, de Nueva Esperanza, Canendeyú, Paraguai. Tá ótimo. A aplicação de produtos tecnológicos, porque você está citando aí os produtos tecnológicos da Rizobacter, eles normalmente têm uma maior concentração e uma maior estabilidade dentro do pacote, né? Dentro da embalagem. O que a gente fala isso? Por quê? Porque vocês veem que a concentração de elaboração normalmente ela é maior que a concentração que está registrada do produto. Isso tanto na Argentina, Paraguai, Brasil. E os produtos que têm uma maior tecnologia são mais estáveis, eles mantêm por longo tempo essa concentração maior, diferente de inoculantes comuns, né, que não tem tecnologia, que temos hoje muitas empresas no mercado, que não mantém produto acima da concentração de registro, claro, porque isso é exigência para vender um produto, mas eles têm como fala, a quantidade de bactérias é um pouquinho menor. Então, esses inoculantes que você citou, Signum e Top, eles têm uma carga bacteriana maior. E isso quer dizer que com uma dose, eu consigo usar uma dose para uma dose. Não preciso usar 2 doses de um inoculante. Excelente. Diego Bamberg también preguntó por Facebook. Gostaria de saber se o uso de adubação na base do plantio da soja, como, por exemplo, a fórmula 5-30-15, compromete o desempenho das bactérias pelo fato do nitrogênio na composição? Depende da quantidade que ele for usar desse 5-30-15, né? Se ele for usar 500 quilos, por exemplo, eu vou ter maior disponibilidade desses 5, né, do nitrogênio. Em média, a gente tem uma quantidade menor de adubo, não é 500 quilos utilizado por hectare. Vamos colocar aqui 200 quilos de um adubo 5, 30, acho que 20. Quando a gente usa, a recomendação é sempre, agora falando do Bradyrhizobium, né, da prejudicação da nodulação. Quando a gente usa um nitrogênio mineral na base, a gente quer dizer para a soja que eu estou disponibilizando para você
fertilizante mineral, né? Sem você precisar gastar energia para formar nódulo, inicialmente. Só que o nitrogênio, ele é dinâmico, ele não fica ali paradinho. Então, aquele nitrogênio que você colocou na base pode ter sido perdido. Então, se a gente colocar uma grande quantidade de nitrogênio na base, ele vai inibir a nodulação? Com certeza vai, porque a planta vai entender, não, eu não preciso formar nódulo, eu tenho nitrogênio suficiente para me desenvolver sem precisar formar nódulo, sem precisar ter a comunicação. Ela não emite comunicação para a bactéria, para o bradisóbio, e o bradisóbio não há essa comunicação entre planta e bactéria. Só que o nitrogênio dinâmico, ele não fica paradinho, ele vai ser perdido por lixiviação, por desnitrificação. Quando essa planta estiver lá na fase de reprodutiva, que ela vai estar necessitando carregar nitrogênio na folha para depois passar para encher grão, daí ela vai, cadê o nitrogênio que estava aqui? Não está mais. Daí ela vai falar, opa, agora eu preciso fazer formar nódulo. Ela vai formar nódulo tardiamente e isso vai comprometer a produtividade. Quanto de nitrogênio na base? A pesquisa falava antigamente que até 20, depois passou para até 10. Hoje a pesquisa recomenda, quando eu falo pesquisa, órgãos públicos recomendam que não se deve colocar nitrogênio na cultura da soja. Um pouquinho, 5 de uma formulação 200, assim, daí a gente coloca até 10 pontos de N, não vai ser prejudicial. Prejudicial é a gente ocupar, né, a soja precisa de quanto? A soja precisa, em média, de 80 quilos por tonelada de grão produzido, por hectare. 80 de nitrogênio. A quantidade, se eu colocar essa quantidade, assim, vou prejudicar a nodulação, porque eu estou dando todo o aporte de nitrogênio para essa cultura. Se eu colocar uma quantidade maior que esses 10 pontos, eu vou prejudicar a nodulación inicial. Gracias, Ángela. La siguiente pregunta me la transmitió Oscar, pero entiendo que la reenvió de un cliente que se llama él y tiene que ver con el avance del tratamiento industrial de semillas. ¿Se puede utilizar Rhizospirillum en tratamiento industrial de semillas? Uma boa pergunta. Lembra que eu mostrei lá naquela imagem de publicação que as empresas, hoje, todas as empresas do mercado, elas estão sendo desafiadas a produzir inoculantes para tratamento precoce? Pois bem, a Enzobacter hoje, adianto para vocês que é uma empresa que já está avaliando a aplicação, né, avaliando o desempenho de um isospirilo para aplicação do tratamento industrial de semente. Já temos disponível? Ainda não, tá? O Bradrhizobio nós já temos disponível para o tratamento industrial. O azospirilo ainda está em fase de avaliação, tá? El Rhizospirillum en soja, ¿en qué aspectos podremos ver sus efectos durante la etapa vegetativa? O azospirilo, a gente viu nas fotos e viu nos resultados que ele faz, ele aumenta o número de nódulos. Então, quando que eu vejo? Quando eu tenho uma maior formação de nódulos. Eu já vi isso lá da cultura. Lá em V3 e V4, quando a gente vai avaliar a nodulação, a gente vê uma maior quantidade de nódulos formada e um aumento do enraizamento, tá? Um aumento dessa massa radicular na cultura da soja. Também a gente vê um aumento de caule, um aumento desse desenvolvimento da massa verde. E em que fase? Na fase vegetativa. Temos uma pergunta de Brasil. Boa noite, sou Gabriel de Via Serra, Rio Brilhantes, Mato Grosso. Gostaria de saber o melhor posicionamento recomendado via foliar e a dosagem, pensando em custo-benefício. Vi que se tem pouca diferença de dose
dosis para 3 dosis para a cultura do soja. Para a cultura da soja, perfeito. A gente mostrou bastante resultado de milho aplicado via foliar. Na cultura da soja também tem um efeito. O efeito maior ainda está na aplicação na semente, tá? Mas a aplicação foliar tem resultado. 2 doses a 3 doses para o Mato Grosso, pensando numa temperatura mais elevada, né? Num sistema agrícola um pouco, como a gente fala, mais rústico. A recomendação, a aplicação foliar de 3 doses pode surgir mais efeito que 2. Por quê? Porque normalmente o produtor que vai aplicar o azospirilo, ele não aplica somente o azospirilo, ele aplica outros produtos nessa cauda, tá bom? Então, pensando que esses resultados que foram apresentados foi da aplicação apenas do azospirilo em cauda, não foi com aplicação com defensivo, tá? O ideal é a aplicação do produto isolado, com certeza, porque você garante aquela concentração, aquelas doses viáveis nessa cauda. Quando a gente aplica com outras substâncias, a gente provavelmente diminui um pouco essa concentração, por isso que 3 doses pode ser o mais recomendado. Bien, y acá hay un grupo de preguntas que todas más o menos apuntan a lo mismo. En cuanto a la coinoculación con Rhizospirillum, de Rhizospirillum con Bradyrhizobium, ¿aumenta nódulos la fijación biológica? Sim, aumenta o número de nódulos. Quem fixa o nitrogênio é o Bradyrhizóbio. Quando eu coloco o azospirilo em coinoculação, o que eu faço? Eu aumento a chance dessa raiz a buscar Bradyrhizóbios no solo. Então, eu aumento a quantidade de nódulos, né? Se eu tenho uma maior quantidade de nódulos, eu posso ter... Não quer dizer, porque quem demanda nitrogênio para o nódulo, para o Bradyrhizóbio, é a planta, ela determina quanto de nitrogênio ela necessita, então a fixação biológica do nitrogênio, ela é variada de acordo com a necessidade da planta e ela vai avaliar o que ela tem disponível de nutrientes no solo, para falar, opa, tem um potencial produtivo teto, eu preciso de nitrogênio. Bradyrhizóbio, você me fornece? Aí, se eu tiver uma quantidade de número de nódulos ideal, eu vou ter todo um sistema fechado e perfeito para aquele potencial daquela soja, tá? O que a coinoculação faz é que aumenta essa chance de ter maior número de nódulos, porque aumenta a quantidade de pelo e cada pelo encurva e forma um nódulo. Não é, lembrando... naquele ponto que o produtor coloca uma quantidade muito grande de doses, não é porque eu coloco uma quantidade muito grande de doses que eu vou ter uma quantidade muito grande de Bradyrhizóbio. Lembrando que para o azospirilo existe uma dose ideal para aplicação na semente, a gente já explicou pelo fato da produção de auxina no tratamento de semente, e o Bradyrhizóbio ele já não tem tanto esse efeito. O que acontece? Quando eu coloco uma quantidade muito grande de Bradyrhizóbio, eu estou fazendo o quê? Estou aumentando cauda no tratamento dessa semente. Quando eu aumento cauda no tratamento dessa semente, eu posso diminuir a qualidade dessa semente, porque eu enrugo o tegumento, eu posso perder qualidade quando eu falo é perder de vigor, porque eu estou encharcando demais aquela semente com uma grande quantidade de cauda de Bradyrhizóbio. Vai responder essa grande quantidade de cauda? Vai responder em nodulação? Depende, sabe de quem? Da qualidade do inoculante que você está usando. Lá no início, claro. O inoculante ele foi desenhado para ter a dose recomendada pelo fabricante. Se está usando mais doses para ter efeito, pode ser que alguma interferência naquele tratamento está ocorrendo para aquela bactéria. Ou um excesso da quantidade de defensivo, ou uma forma tratada errada, uma mistura do defensivo junto com o inoculante. Algo está ocorrendo para ter que colocar mais doses para responder na nodulação, tá? Pilar, eu acho que
fueron varias preguntas. Vamos a continuar respondiendo en privado con cada uno. Agradezco muito sua palestra, ficamos muito agradecidos. Muito orgulloso de pertenecer a una empresa que lleva este tipo de tecnología y estas soluciones a los productores. Para cerrar, le dejo las palabras a Oscar León, que es el anfitrión, y sin más, hasta luego. Obrigada, pessoal. Obrigado a você, Dáfila. Oscar. Dale, Lío, gracias, Dáfila. Bueno, y a todos espero que les haya servido la charla, que esto sea apenas el comienzo, un disparador para dejar la inquietud y la curiosidad, y que más adelante podemos saber hasta dónde llegamos con la inoculación en nuestros cultivos. Les invito a que nos sigan consultando, buscando más información sobre el producto, nuestro equipo, tanto en el área comercial que presentamos, el servicio técnico, marketing, están para ayudarles, así que también tenemos más información en las redes sociales, en las páginas web, y esto continúa. Les agradezco el tiempo que nos dieron, la posibilidad de poder compartir esta información con ustedes, y con esto me despido. Espero que sigamos haciendo este tipo de charlas y sigamos conectados. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, cerramos. Hasta luego.